Pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, né, com a nossa aula e hoje nós vamos tratar das respostas da avaliação diagnóstica. Vocês lembram as avaliações diagnósticas que vocês fizeram, né, há um tempo atrás? E agora o Estado mandou a gente fazer a correção com vocês, né, e fazer uma forma de a gente discutir o que vocês erraram. Então vamos lá. Então, essa nossa avaliação é do primeiro ano B de História, né? Vocês lembram que na avaliação de vocês, vocês fizeram sobre todas as disciplinas, né? Então, eu só vou corrigir as questões de História, tá bom? Então, vamos lá. História foi compreendida lá na avaliação diagnóstica entre a questão 6 e a questão 10, tá? Então, vamos sim. A questão 6 falava exatamente assim. O imaginário do século XVI era povoado por inúmeras imagens fantásticas de monstros e riquezas abundantes que pode ter interferido ou não no contato dos conquistadores com os índios americanos. Sobre a influência desse imaginário, é correto afirmar que... Então, pessoal, aqui nessa questão está falando que os colonizadores, os desbravadores lá do século XVI, né, principalmente portugueses e espanhóis, que se atiraram ao mar, né, para descobrir novas terras povoadas. Então, existia muitas histórias fantásticas de monstros, né, de riquezas e abundantes que eles descobririam lá nos mares e tal. E aí isso povoou o imaginário deles. Agora, o que aconteceu né, sobre a influência desses imaginários? O que aconteceu quando eles tiveram contato aqui com os índios americanos? Criou uma alta expectativa de enriquecimento dos colonizadores. Essa questão está correta, né? Então eles já chegavam aqui com uma expectativa de que eles iriam enriquecer, encontrar muita riqueza aqui. Então isso isso interferiu sim, né, na relação com os índios. Letra B. Foi insignificante no contato entre os conquistadores europeus e índios americanos? Não. Isso não foi insignificante, isso foi significante, isso mexeu com a cabeça dos colonizadores. Letra C. Interferiu inicialmente, mas foi abandonada, pois os conquistadores perceberam os equívocos das suas percepções e a nova realidade encontrada. Não, não foi só de imediato, não. Interferiu plenamente, né, na expectativa deles. Letra D. Serviu para melhorar as relações com os grupos indígenas americanos. Não, muito pelo contrário. Não melhorou, né? Os índios americanos foram tratados como sub-raça, né? Então, número 7. A instalação da colônia portuguesa no território americano não foi imediata. Após a tomada de posse por Pedro Álvares Cabral em 1500, o Brasil ficou ainda, por um relativo período, sem uma efetiva ocupação, né? A principal razão disso foi Portugal não ocupou de imediato o Brasil, né? Ficou algum tempo abandonado aqui e eles tomaram posse, mas não ocuparam. Então, letra A. A carência de recursos dos portugueses para implementar a colonização no Brasil. Não era carência, eles tinham recursos, mas eles estavam voltados para outros mercados, né? Letra B, a descoberta no mesmo momento do caminho para a Índia, então considerado mais lucrativo. Isso isso tá meio certo, tá? Mas não era só por causa disso. Eles tinham outros mercados, tá? Então não era outros mercados lá no Oriente. Então não era só a Índia, né? E isso influenciou um pouco, mas não foi isso só. O amplo conhecimento português do território, o que facilitaria sua exploração futura. Não, eles não conheciam o território, o novo território. Então, isso não facilitou em nada a exploração, tá? Letra D. O interesse português em manter seus recursos voltados para o comércio oriental. Sim, isso está certo.
tá? O interesse do português em manter seus recursos voltados para o comércio oriental, porque lá eles tinham altos lucros, eles buscavam especiarias lá no Oriente e vendiam na Europa. Então, esse lucro, no momento, era maior do que eles virem para cá explorar, gastar dinheiro para explorar o Brasil, inicialmente. Tá? Número 8. Durante a escravidão do Brasil, o negro recém-chegado da África exprimia-se na sua língua natal e era denominado boçal. Então, eles vinham com a linguagem deles e eles eram denominados boçal. Após um estágio inicial de sua chegada, depois de se acostumar com o idioma português, o negro africano passava a ser denominado nativo, letra A? Não. Nativo eram os índios que já estavam aqui, né? Ladino? Sim. Essa é a certa, tá? Depois que eles aprendiam o idioma português, eles eram chamados de ladino. Crioulo? Não. Crioulo, eles chamavam todos aqueles que nasciam no Brasil, né? Não os que vinham da África. Os que nasciam no Brasil eram chamados de crioulo. Letra D, caramutange? Não. Caramutange era aqueles que chegavam da África e não sabiam o idioma português ainda. Tá? Então, quando eles aprendiam o idioma português, eles começavam a entender o português, eles eram chamados de ladino. Nessa questão aqui, na questão 9, nós vamos ler um trecho que o governador João da Cunha Souto Maior, ele delegava ao coronel Jorge Velho, Domingos Jorge Velho, para conquistar e destruir Quilombo de Palmares. Tá? Então, nesse documento tinha vários capítulos. Então, nós vamos ler aqui alguns mais importantes que destacaram aqui no texto para a gente. Número 1. Que o senhor governador dá ao dito coronel 2 quintais de pólvora e 2 de chumbo para a primeira entrada. Número 2. Que o senhor governador dá mais de 100 cruzados de fazenda, entrando armas de fogo e outros apetrechos de campanha. Número 4. Que depois de extinguirmos os ditos negros, se não poderão servir deles nestas capitanias, e será ele, Domingos Jorge, obrigado a mandar pôr nesta praça do Recife todas as presas para delas as mandar vender ao Rio de Janeiro ou a Buenos Aires. Número 5. Que o senhor governador dará aos mesmos conquistadores referidos sesmarias nas mesmas terras de Palmares que estiverem livres, para as poderem povoar e cultivar como suas, vivendo sujeitos e as mesmas terras ao domínio da sua majestade. Que Deus guarde. Então, esse trecho aqui foi tirado, aqui está aqui a citação, né? Então, a cláusula 4 do documento de destruição de Palmares aprova uma medida que demonstra um certo tipo de receio dos brancos proprietários que se relaciona com a distribuição geográfica da escravidão pelo território brasileiro. Que receio ou medo é esse? Então, aqui no número 4, vamos ler de novo. Que depois de extintos os ditos negros, se não poderão servir deles nestas capitanias, e será ele, Domingos Jorge, obrigado a mandar pôr nesta praça do Recife todas as presas, para delas as mandar vender no Rio de Janeiro e Buenos Aires. Tá? Então, letra A. O medo da revolta escrava generalizada? Não. Não, eles não tinham medo da revolta generalizada. Eles queriam controlar ali, Palmares. O receio do ajuntamento de escravos da mesma etnia? Não. Era muito pouco provável isso, porque eles, quando chegavam os negros, eles espalhavam, independente da etnia. O receio do exemplo que revoltas escravas poderiam espalhar pelo território brasileiro? Não. Eles não tinham receio da revolta espalhar pelo território, porque o território brasileiro era muito grande e era muito longe as localidades, né? Eles não tinham muito contato com outras localidades, era muito difícil. Letra D. O medo de que os escravos, permanecendo na mesma região, se organizassem em novos quilombos? Sim, e esse era o medo que eles tinham. Que se deixasse aqueles negros ali,
eles poderiam se organizarem de novo e criarem novos quilombos. Então eles queriam acabar com o quilombo de Palmares e servir de exemplo, né? Então eles tinham esse medo, tá bom? Número 10. Não se consentirão ajuntamento de negros, ou sejam forros ou cativos, jogando, brincando ou demorados no chafariz. Desculpa. Não só porque estes brinquedos e demoras faltam ao serviço dos seus senhores, como pelos desaforos que ali fazem com as negras que vão buscar água, do que muitas vezes resulta funestas consequências. Sendo ali achados, se forem forros, serão presos 8 dias, e se forem cativos, castigados com 50 açoites. Tá? Aqui está a citação de onde foi tirado esse trecho, tá? Esse texto. A Câmara Municipal da Vila de São José, comarca do Rio das Mortes, através desse código de postura, criava. O que eles queriam criar com essa postura aqui que eles criavam? O mecanismo de controle social exercido sobre os escravos e negros libertos. Sim, está certa. Eles queriam controlar, né, um controle social. Saber tudo que o negro fazia, não deixar eles fazerem nada além do que eles deixavam, mesmo sendo os forros. Tá? Letra B. O processo de integração dos escravos e libertos na vida social das comunidades. Não, eles não criaram esse regulamento para integrar o negro na sociedade. Não, eles nunca quiseram isso. A divisão, letra C, a divisão social imposta pelas autoridades municipais entre negros e escravos forros. Não, ele não queria essa divisão social, não. Eles nem consideravam os negros sociedade, tá? Letra D, a organização do trabalho escravo através da separação entre os sexos. Não, o trabalho era feito de maneira que o senhor achasse melhor. Não tinha nada a ver com sexo, tá? Então ali eles só estavam criando isso aí para poder não deixar, para controlar mesmo os escravos, saber o que os escravos estavam fazendo, tanto para o trabalho quanto nas horas de lazer, tá? Então, pessoal, foi isso, né? Essa correção das 5 questões. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo aqui, tá? E eu estou mandando juntamente com esse vídeo as questões, né? Um formulário com essas questões para vocês responderem para mim lá, tá? Grande abraço e vamos continuar firme, que está quase acabando.